O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos. Caracteres do verdadeiro profeta. 9. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados, pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam, eles mesmos, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante incrédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como o Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade,
ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento, e em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que, necessariamente, não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores seguirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Erasto, Paris, 1862.